Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao manejo, aos tratos culturais na cultura da aveia. E vamos falar hoje das plantas daninhas na cultura da aveia. Então, pessoal, na cultura da aveia, né, assim como em todas as culturas, né, ela pode sofrer aí a interferência das plantas daninhas resultando aí em perdas na produtividade, perda nos rendimentos de grãos, principalmente quando essa interferência ocorre lá nos estádios iniciais de desenvolvimento da aveia. Bom, outras dificuldades aí que a aveia não, né? As plantas daninhas podem causar na cultura da aveia é uma dificuldade na hora da colheita e ainda reduzir aí, diminuir a qualidade do produto que a gente está colhendo. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, tem as principais espécies de plantas daninhas, tá? Nas regiões de clima mais frio. Então, as principais espécies é aí o cipó de veado de inverno, Polígono convolvulus, o nabo, Raphanus sativus, a nabiça, Raphanus raphanistrum, serralha, Sonchus oleraceus, alfinete da terra, Silena gallica, gorga ou espérgula, que é a espérgula arvensis, ou ainda o azevém, o Lolium multiflorum. Então aqui, ó, pessoal, eu trouxe umas fotos para ilustrar para vocês. Então esse primeiro aqui é o polígono convolvulus, cipó de veado. Nós temos o Raphanus raphanistrum, a nabiça, serralha, Sonchus oleraceus, alfinete da terra, a espérgula, espérgula arvensis e o Lolium multiflorum, o azevém. Nas regiões, pessoal, onde o inverno é mais ameno, e aí que no caso as geadas são bem mais raras de acontecerem, as principais espécies aí de plantas daninhas, nós incluímos todas as anteriores e mais o picão preto, então as espécies de bidens, bidens pilosa e bidens subalternans, a poaia branca, Richardia brasiliensis, e o picão branco, então as espécies de galínsuga, tudo bem? Então essas são as principais plantas que atacam aí, que interferem na cultura da aveia. Bom, nós já vimos na aula de planta daninha os métodos de controle. Então, o primeiro deles, né, pessoal, é o método de controle preventivo. Então, a medida de controle preventiva, ela deve ser utilizada aí com o emprego do quê? De sementes de aveia de alta qualidade e livre aí da presença de sementes de outras, né, de outras espécies e de espécies de plantas daninhas. Então, é muito importante aí a utilização de sementes certificadas, tá? Ou sementes aí de primeira ou segunda geração de caráter básico, né? Para o manejo aí de plantas daninhas, pois isso impede a infestação da nossa lavoura. E a utilização aí no caso do sistema de integração lavoura-pecuária, ele deve ser feito aí de forma, pessoal, a evitar, né, o movimento de sementes no trato digestivo dos animais. Tudo bem? Então, nós temos que impedir esse tráfego de sementes de um lado para o outro. Bom, então essas são as principais medidas preventivas que nós devemos adotar. Em relação ao método cultural, pessoal, se vocês lembram da aula de daninhas, o objetivo dele é a gente adotar procedimentos, técnicas que valorizem aí, que maximizem o desenvolvimento da nossa cultura, no caso a aveia, e prejudiquem aí o desenvolvimento das plantas daninhas. Então, o método cultural, ele proporciona aí o estabelecimento da cultura de uma forma aí que ele sombreie o solo de uma forma mais rápida, tá? O que prejudica as plantas daninhas. E aí, pessoal, temos aí nos slides
as principais aí práticas utilizadas no método cultural, que é a semeadura da cultura na época adequada, utilizar sempre a densidade de plantas e o espaçamento adequados para a cultura, escolher cultivares adaptadas àquela região, fazer uma adubação correta e equilibrada, elevada quantidade aí de cobertura do solo e ainda fazer a rotação de culturas. Então, essas são as principais táticas. Também podemos utilizar o controle mecânico. Controle mecânico é feito com o preparo do solo ou ainda com a capina. E aí, nesse caso, pessoal, o controle mecânico com o preparo do solo voltado aí para áreas de plantio convencional, né? Já que no sistema de plantio direto nós não temos o revolvimento do solo. No caso de áreas que fazem ainda o cultivo convencional, recomenda-se que aí a última operação de preparo do solo seja feita aí mais próximo possível durante da semeadura, tudo bem? Ela é mais utilizada aí em pequenas áreas, tá? Principalmente quando é feita a capina ou arranquio manual dessas plantas daninhas na área. E é um método indicado para complementar o controle químico ou ainda outros métodos de controle. E ele é muito utilizado em áreas de produção de sementes. Bom, o mais utilizado de todos é o manejo químico, o controle químico das plantas daninhas, que é feito aí por meio do uso de herbicidas. E aí, nesse caso, pessoal, é mais utilizado quando nós temos uma elevada infestação de plantas daninhas ou ainda quando o tamanho, as dimensões da área da lavoura são elevadas, tudo bem? Que não permitam aí a utilização do método mecânico, por exemplo. O problema aí, né, a dificuldade na cultura da aveia é que nós temos aí apenas 2 herbicidas registrados para a cultura da aveia no Brasil. Então, eu vou mostrar depois para vocês no próximo slide quais são. Esses herbicidas, pessoal, eles têm aí o espectro de controle voltado aí para o manejo de plantas daninhas de folha larga. Então, por exemplo, o azevém, que a gente viu que é uma planta daninha importante na cultura da aveia, que é uma folha estreita, uma monocotiledônea, nós não temos aí um herbicida que faça o controle seletivo do azevém e de outras plantas daninhas de folha estreita na cultura da aveia, tudo bem? Ou seja, não tem herbicidas registrados, tá? Então, aqui os 2 herbicidas registrados para aveia no Brasil, que é o 2,4-D. Então, o herbicida pertencente ao mecanismo de ação dos mimetizadores de auxina, ou ainda, né, vocês também podem encontrar como auxinas sintéticas, então são os herbicidas auxínicos. E o metsulfuron, que é o inibidor da ALS, então é o inibidor da enzima acetolactato sintase. Então, pessoal, além disso, né, de ter só esses 2 herbicidas, nós temos aí uma observação importante, é que as cultivares de aveia branca, que são destinadas aí à produção de grão, elas são ainda um pouco mais sensíveis ao 2,4-D do que outros cereais de inverno, por exemplo, como o centeio, como a cevada e como o trigo. Então, por isso que vocês vão ver que as doses recomendadas aí para aveia, elas são menores do que para esses outros cereais de inverno. A aveia preta, pessoal, que é utilizada aí principalmente para pastagem de inverno, ela já é bastante tolerante ao 2,4-D e aí pode ser que ela tolere doses maiores desse herbicida. Para o manejo, tá, em pré-semeadura, que seria o manejo da dessecação antes, né, do plantio da área, a gente pode acabar utilizando os mesmos herbicidas que são recomendados aí para a cultura do trigo. Então, não tem o registro, mas acaba se utilizando os mesmos produtos recomendados para a cultura do
trigo, tudo bem? Lembrando apenas que no caso aí de plantas daninhas mais desenvolvidas ou ainda plantas daninhas tolerantes a herbicidas, não resistentes, tolerantes, pode ser que a gente necessite de 2 ou mais aplicações, tá? Então, se a gente for fazer 2 aplicações, a primeira aí, ela é feita em torno de 15 dias a 30 dias antes da semeadura da aveia, e a segunda, 3 dias mais ou menos antes da semeadura, tudo bem? Se a gente utilizar o 2,4-D na primeira aplicação, tá? Mais ou menos aí, então, deve ser feito pelo menos com 15 dias de antecedência. E quando a gente utiliza 2,4-D em pós-emergência da cultura, então quando a aveia já está estabelecida no campo, nós devemos aplicar esse produto antes do afilhamento ou após aí o surgimento do primeiro nó visível da aveia. Então, antes lá da elongação, tudo bem? Porque se a gente fizer isso, tá, pessoal? Se a gente aplicar nesse momento, ou seja, antes da formação dos perfilhos ou na elongação, a gente pode causar sintomas de fitotoxicidade na aveia ou ainda queda na produtividade dos grãos, tudo bem? Então, não se aplica antes da formação dos perfilhos, antes do afilhamento, e não se aplica depois que começa a elongação. Então, não se aplica o 2,4-D depois do surgimento do primeiro nó visível, tudo bem? Bom, e aqui, pessoal, como última informação para vocês, então vejam aí várias plantas daninhas de folha larga, e temos o nome comum e o nome científico, e aí os herbicidas 2,4-D e o herbicida metsulfuron. Então, o A significa que essa planta daninha é altamente suscetível àquele produto. O M significa que ela é medianamente suscetível, ou seja, temos um controle aí de 50% a 85% de controle. E o S significa que ela é suscetível, ou seja, nós temos um controle aí de 85% a 95% de controle daquela espécie de planta daninha. Tudo bem? Então, na aula de plantas daninhas, de manejo na cultura da aveia, era isso que eu tinha para passar para vocês. É uma aula mais curta, né? O método mais adotado é o químico, só que a gente só tem 2 herbicidas registrados. Então, lembre-se aí das regras primordiais, né? Faça um plantio no limpo, faça rotação de culturas, né? Favoreça a sua cultura e desfavoreça a planta daninha, tá? Então, o método preventivo e cultural, eles sempre devem ser realizados, tudo bem? Porque eles complementam o manejo químico. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição e até a próxima aula.